Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui é onde eu falo, analiso e critico filmes, dou a minha nota e a minha opinião sobre. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e me siga nas outras redes sociais, que por lá eu falo sobre muita coisa. Então, se você fica por aqui, você também perde bastante coisas. E, sem mais delongas, pega essa pipoca, sopa com açúcar e vamos para o filme de hoje. Se você gosta daquele filme erótico com uma pegada bem complicada, fica nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre Pretty Things, ou então Coisas Bonitas, um filme de 2025, dirigido por Justin Kelly, e esse filme está disponível no Prime Video e, se não me engano, na Apple TV também. Nesse filme nós acompanhamos Sophie, uma mulher que tem bastante dinheiro e que é basicamente diretora de uma empresa de marketing que gere a área farmacêutica, e ela é muito bem posicionada, ela faz várias viagens no mundo, até que ela conhece um garçom, e apesar deles terem uma certa grande diferença de idade, ela se interessa bastante por ele, só que esse romance acaba por ser levado por fóruns bem complicados. E esse filme explora muito uma certa ideia que eu acho bastante complicada, principalmente quando nós vamos pondo o facto de que esse garçom ele fica basicamente obcecado pelo facto de eles terem feito uma viagem e ela ter sido muito intensa com ele, ter oferecido um pouco de dinheiro, e ele acha que por causa disso ela já tem que ficar com ele, tem que se casar e tem que ficar loucamente apaixonada por ele, já que ele quer viver essa vida, né, que ela consegue proporcionar, ao ponto de ele querer estragar absolutamente tudo da vida dela, a carreira, entre outras coisas. Tem uma parte do filme que é a parte que mais me chama a atenção, e fica a atenção que isso pode ser um pequeno spoiler, que é, ele tem umas fotos dela assim meio sensuais, né? E ele acaba por imprimir e postar lá, deixar todos os posters à frente do trabalho dela, e isso quase compromete um grande negócio que ela está a fazer, mostrando então que esse filme foi dirigido provavelmente com uma boa ideia, mas com uma premissa um pouquinho ainda complicada. A química desses dois atores também não é muito boa, provavelmente é muito a visão que o diretor tem daquilo que pessoas podem esperar ver, porque é simplesmente uma coisa muito normal, muito aceitável, não é aquela coisa muito exuberante que as pessoas estão à espera de uma química de pegar fogo assim na tela, que você pensa, isso aconteceria, isso foi realmente assim, é uma coisa muito seca, muito fraca. Não existe propriamente uma química de tela entre esses dois atores. Os cenários escolhidos e a coloração do filme também é um pouco fria demais, então nós não temos certos ambientes que se conectam muito bem. Nós temos principalmente a interação dos dois atores fora a parte mais íntima, que também não cai tão bem assim, parece muito esforçada, porque a todo momento faz lembrar vários filmes da Nicole Kidman, mas de uma forma muito mais seca, muito mais sem um certo sal. Não consigo explicar isso 100%, mas falta um certo elemento ali que vai trazer uma chama diferente, uma visão diferente da coisa. Eu achei que a atuação foi um pouco tanto quanto robótica da parte da atriz e por parte do ator também. Ele tem uma cara assim meio... Foi um ator bem escolhido para fazer o papel de perseguidor, meio psicopata e tudo mais. Porém, a forma como ele vai atuar e a forma como isso é colocado no filme talvez foi um pouco exagerada demais, ao ponto de deixar desconfortável, ao ponto de deixar a situação um pouco mais claustrofóbica, ao ponto de pensar, ok, talvez não fosse bom desse jeito. Existem cenários em que nós podemos imaginar, ok, um perseguidor que seja um pouco maníaco, mas ao mesmo tempo nós precisamos pensar que talvez as telespectadoras não se vão sentir tão confortáveis com isso, já que a probabilidade delas acharem que por causa disso não deveriam viver um romance
é gigante. Para esse filme eu dou uma nota de 4 porque sinceramente eu achei que a premissa até poderia ser boa, até porque não é o primeiro filme que nós vemos sobre uma mulher muito mais velha ter um romance com um rapaz adolescente e ele não querer que as coisas terminem só por terminar, enfim, né? Mas, infelizmente, eu acho que a forma como ele foi conduzida não foi das melhores. Então, para mim, esse filme fica um pouco abaixo. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários e me diga o que você achou. Se você ainda não viu um filme que de qualquer forma eu recomendo bastante, vocês já sabem como é que eu sou, né? E eu gosto muito de ouvir as vossas opiniões, então deixa aqui nos comentários que eu acho bastante interessante a vossa opinião. Se você quer adentrar um pouco mais em detalhes e spoilers do filme, vamos para a segunda parte por lá. Eu vou me abrir um pouco mais para esse filme. Do not fuck with me! Esse filme começa basicamente com Sophie num restaurante, ela tirou férias e ela decide então que vai lá para um bar beber um pouco desse hotel. E nisso ela conhece um garçom vestido de preto e eles trocam olhares calientes, mas que nada se desenvolve até que ela decide sair então do restaurante e em um pequeno beco ela encontra esse garçom a fumar e ela diz então o número do quarto que ela está, mas ela não conta muito que ele vai, aquela provocação. Tu não esperas provavelmente o retorno. Só que ela acaba por ir e ele vai todo inocente, ele rouba uma garrafa de champanhe, ele sobe até o quarto dela e lá eles continuam o romance, né? De uma forma um pouco seca, eles não têm propriamente uma certa química, então Sophie decide dar um avanço e eles ficam juntos. I can't say I've done anything like this before. Take your time, okay? Nisso eles vão evoluindo, eles vão trocando contato e eles vão falando. Só que Sophie viajou, se não me engano, para a França ou algo do género. E ela pergunta se ele também quer ir e ele acaba por ficar incrédulo, mas ele acaba por ir. E nisso ela tem algumas reuniões, ela dá-lhe algum dinheiro e ele compra uma câmera e ele vive uma vida bem tranquila, bem leve. Ele não faz assim gastos exorbitantes, ele não se aproveita dela, não é nada disso.
E eles têm assim umas noites tranquilas, de relaxo e tudo mais. Ele faz algumas comprinhas para levar para sua mãe, porque ele vive com a mãe. E nisso, nesse momento, ele tira algumas fotos dela, assim meio íntimas e tudo mais. Quando ele chega em casa, ele acaba então por contar à mãe que enquanto conheceu uma rapariga, que foi muito bom e tudo mais. Só que aquilo, ele é um mero caso, então a Sophie não se sente propriamente na obrigação de entrar em contato com ele a todo momento, para falar como é que ele está, se está tudo bem. Já ele sente que ela devia fazer isso, porque ele tenta muito entrar em contato, ele vai se frustrando cada vez mais pelo facto de ela não entrar em contato com ele constantemente. Até que ela decide então terminar esse relacionamento, porque ela vê que estão em pares diferentes. Ele não aceita isso muito bem e é ali que ele começa a manifestar o seu comportamento meio obsessivo. E lembrando que a todo momento é uma química muito sensal, é uma coisa assim, parecem duas pessoas totalmente desconhecidas que estão a fazer esse papel. Então é uma coisa bem, um pouco estranha, não tem provavelmente aquela química toda que se espera, né? Mas enfim. E lá ele começa a entrar em desespero e ele começa a fazer coisas. Primeiro ele aparece no escritório dela para falar com ela e ela dispensa ele. Depois ele decide então postar, espalhar lá as fotos dela seminua à frente do trabalho dela, o que compromete a reunião. E o facto dela poder dirigir então a maior coisa da sua carreira, que seria a parceria com um grande cliente da firma. E ela decide então aparecer na casa dele. E ele manda uma mensagem tipo, ok, por favor, não vou ter com a minha mãe, que isso para mim é too much e eu não sei lidar. Só que depois ele volta a fazer uma outra coisa. Então, ele meio que invade a casa dela, então fica uma coisa assim de vamos ver o que cada um faz mais. I just heard. I am so sorry. French are going to be here in an hour and a half. Thank God they didn't see anything. So what? Sophie, you're going to fucking hate this, but I'm going to lead this presentation. No, you're not. I've been working night and day on this new presentation. This is my account, David. It's mine. I'm They're sorry. expecting me As senior in there. partner, You I'm need making me. this call. Até que ela então decide pegar, ir para a casa dele, encher de porrada, literalmente dar socos, dar murros, e ela vai embora pensando que ela livrou-se dele. Só que ele simplesmente, a mãe dela aparece, vê ele todo ensanguentado no chão, e ele diz, mãe, eu encontrei encontrei a mulher da minha vida. E o filme basicamente termina ali, mostrando que ele não desistiu e que ele vai até os confins do inferno para poder ficar com ela de novo. E ela pensa que se livrou, então vou ficar nesse gato e sapato muito novamente. É isso que a história dá a entender no final. Eu acho que esse final foi muito incoerente com a história. Eu acho que devia ter um final muito mais brusco, pelo menos para servir de lição, porque isso deixa tudo muito aberto e dá margem para muita coisa. Então, eu acho que sim, que esse filme poderia ter finais e desfechos bastante diferentes. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não viu, eu recomendo bastante. Não se esqueça de se inscrever nas minhas outras redes sociais e seguir aqui o nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um forte abraço.